Graça e paz, bom dia a todos e a todas. Uma manhã gostosa, uma temperatura para quem gosta. Eu particularmente gosto, né? Então, desse friozinho. Então, para mim está maravilhoso, né? Então, assim, Deus já tem falado conosco, com certeza, nessa manhã, e é bom estarmos juntos mais uma vez. Então, os que estão aqui, que Deus possa estar falando contigo nessa manhã, continue falando contigo, que Deus possa falar também com esses amados que estão nos assistindo pela live, que Deus também possa falar contigo, abra o seu coração para aquilo que Ele ainda vai fazer nessa manhã na sua vida, Senhor. Então, nós somos gratos, porque podemos prestar culto a Deus, amados. Em momentos tão difíceis como a gente tem vivido, só o fato de nós estarmos aqui com saúde, reunidos, né, com todas as medidas de segurança, com espaçamento, estou vendo aqui todo mundo de máscara. Então, assim, é um privilégio para nós. Deus está realmente caminhando conosco e nos dando essa oportunidade. Então, estou muito feliz de estar aqui com os amados para a gente poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Esse é um texto que já foi falado, mas eu gostaria mais uma vez de refletir sobre essa mensagem que Deus colocou no meu coração e que eu acho que ela é super atual, né? E eu oro a Deus para que Ele possa falar conosco e nos mostrar algumas coisas a respeito de como tem sido o nosso entendimento e a nossa própria vida, como a gente tem vivido. A gente repete, reforça, para que a gente, como o Godoy falou, para que a gente possa abrir os nossos olhos, né? Como tem sido difícil a gente abrir os olhos, né, para as coisas que são espirituais, né? Até porque a gente tem vivido um momento tão difícil e a tendência natural nossa como seres humanos é a gente já tentar fazer as coisas no natural. Porque nós somos assim. Por mais que nós sejamos e digamos que somos cristãos, a primeira reação nossa é fazer muitas coisas no natural. É sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. Então, eu gostaria muito que você, assim, desse uma relaxada aí no seu lugar, que você deixasse essas coisas. Estamos no começo da manhã, ou seja, ainda há muito a ser vivido, mas eu não sei como é que já foi o seu final de semana, o sábado, mas agora, amado, deixa lá fora. Nós aqui vamos tentar fazer uma coisa que é realmente buscar a presença de Deus, o Espírito de Deus que já está nesse lugar, mas permitir que Ele fale conosco. Porque se a gente não faz isso, a palavra chega, mas não entra no nosso coração, porque nós ainda estamos muito envolvidos com as coisas que aconteceram ou que estão acontecendo conosco. E a gente percebe que a gente precisa dar uma relaxada, né, procurar fazer uma autorreflexão breve aí na sua mente. Enquanto a gente vai estar, eu vou estar orando e você vai fazer isso, muito em silêncio, para que a gente possa realmente entrar na presença do Senhor, né, dando espaço para que Ele possa falar conosco. Amados, quando eu estava ouvindo, até vou pedir para o Rogério, só no teclado, aquela música do Cirilo, Tua Presença Real, só no céu. Sabe por quê, amados? Eu fiquei pensando quando a gente estava cantando essa música, me veio, passou um filme na minha cabeça, e eu percebo que a igreja, falei semana passada aqui, que a igreja ela entrou num deserto. A igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja. Ela entrou num deserto, até por causa da pandemia nos empurrou muito, nós já estávamos indo na direção de um deserto. Porque a gente percebe que muitas coisas que a gente está vivendo hoje não são da pandemia, não são resultado da pandemia. Era uma coisa que já vinha acontecendo, que a gente não estava percebendo e que a pandemia acelerou, né? E muitas igrejas estão vivendo dias de deserto. Não são poucas as igrejas, se a gente pensar no universo total de igrejas, aquelas que estão com seus templos cheios, lotados. As igrejas estão vazias, amados. Não é a nossa igreja, não é exclusivo da nossa igreja. Tem acontecido muito, as igrejas se esvaziaram, porque as pessoas estão optando, e a pandemia não levou para esse momento, de que as pessoas usam a internet, buscam cultos na internet, e não estão mais participando efetivamente da vida da igreja. É lógico que a pandemia nos levou para isso também, e os cuidados devem ser redobrados, mas houve um empurrão no sentido do deserto, e eu creio nisso. Mas quando a gente cantou essa música, me veio lá atrás, eu frequentava uma igreja chamada Desafio Jovem Peniel, pastor Fernando,
E quando, nas segundas-feiras, a gente tinha uma reunião de oração, e era um culto, para mim era o melhor culto, não era nem o de domingo, era o culto da segunda-feira, que era o culto de oração, e a gente cantava essa música, e era tão forte, era tão perceptível a presença do Senhor. E aí o Godoy vem e fala assim: pô, a gente precisa abrir os olhos. Quando a gente fala abrir os olhos, é abrir o nosso coração para a presença do Espírito Santo em nós. E me levou a, poxa, como a gente deu uma esfriada. Como as pessoas estão mais frias em relação às coisas de Deus, sabia? É lógico, quando as dificuldades da vida nos empurram para movimentos e sentimentos que são muito naturais, nossos, como seres humanos, mas a gente esfriou muito. E eu percebo que a gente precisa abrir os olhos do coração, para que a gente possa, então, como Paulo falou, ver coisas que estão além do nosso alcance, se nós vivermos só no natural. Então, amado, queria abrir, até porque tem tempo, então eu queria que você fechasse seus olhos agora, um minutinho só, e faça uma reflexão sincera, honesta, de como tem sido a sua vida, como tem sido a nossa vida individual e como igreja. E quando Sebastião apresenta esses números, eu fico também assim, vendo quantas vezes eu também sou infiel, né? Porque a gente não pode viver o que a gente está vivendo. Quando a gente olha e vê, por exemplo, que o nosso pastor há 1 ano tem recebido 1/3 do salário. E eu fico pensando até que ponto eu sou responsável por isso. Ou será que eu tenho a consciência de que eu sou responsável pelo fato do pastor Edinho estar recebendo só 1/3 do seu salário? Em março ele recebeu R$500. Amados, a gente tem que refletir sobre algumas coisas. Nós amamos essa igreja, nós amamos o corpo que se reúne nesse lugar, o corpo de Cristo, e a gente precisa realmente repensar algumas coisas, né? E que Deus possa falar conosco. Então tenha um momento de reflexão pessoal, para que a gente então possa entrar no texto. Deixe sua Bíblia aí aberta em Marcos 5, já vou falar o capítulo. Pai amado, nós somos gratos a Ti e queremos te pedir perdão, Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que protege, mas percebemos que o mundo, as coisas do mundo, o natural está muito presente em nossas vidas, Senhor. E como isso tem nos afastado de Ti, tem diminuído a nossa confiança em Ti, a nossa fé em Ti. Ó Deus, trata de nós. Trata da nossa mente, do nosso coração, e que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais para perceber e sentir a Tua presença. Isso aqui tudo é passageiro, Senhor. Nós não devemos estar preocupados com as coisas que nos acontecem, porque o nosso corpo é passageiro. Nós voltaremos ao pó, mas a nossa vida eterna está no Senhor. O desejo do meu coração, do nosso coração, deve ser exatamente Te procurar e descansar naquilo que vem de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa infidelidade. Perdoa a nossa limitação. Perdoa porque questionamos as coisas que sobrevêm até nós, Senhor. Mas fala conosco. Fala conosco. Nos dá um coração novo, um entendimento novo. Que essa palavra dessa manhã possa nos ajudar a refletir nesse sentido. Perdoa a minha limitação. Ó Deus, mas fala conosco, porque a palavra é do Senhor, ela não é do pastor, a palavra é do Senhor. Abençoa os amados que estão aqui presentes, abençoa aqueles que estão em casa, Senhor, e que todos nós possamos, como nós cantamos aqui também, caminhar para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo, Senhor. Declaramos que nós não chegamos ainda no Senhor, estamos no caminho do Senhor. E declaramos que nós, pessoalmente, como cristãos, ainda não estamos totalmente preparados. Precisamos aprender a lutar o bom combate. Faz isso conosco, que nós seremos eternamente gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, então, Marcos 5.
E nós vamos ler uma história, já foi falado até aqui, mas eu preciso, porque falou muito comigo esse texto esses dias. Marcos 5, dos versículos 26 a 34. Esse texto fala sobre uma mulher que tinha um problema. E eu achei muito interessante, né? Porque a gente, só pelo fato de se tratar de uma história de uma mulher, numa sociedade como a judaica, que era extremamente machista, onde a mulher não era reconhecida como uma pessoa de primeira classe, ela não tinha muita importância, a mulher. Então, só o fato de se tratar de uma história de uma mulher, para mim, já mexeu muito comigo, né? Então, eu vou tentar passar para vocês alguma coisa, porque esse texto, ele é muito para os nossos dias, amados. Ele é muito para os nossos dias. Havia uma mulher doente. Então, meu texto diz assim, mas eu vou começar a ler um pouquinho antes, vou começar no final do 24, tá? Porque na segunda parte do versículo 24 diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Versículo 25: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amados, essa é uma história fantástica. A gente talvez não perceba numa primeira leitura, mas olha quanta coisa a gente percebe, né? Aqui nessa história. O versículo 24 fala: grande multidão o seguia comprimido. A fama de Jesus começava a se espalhar, estava se espalhando. E uma grande multidão estava seguindo Jesus, pelo que ele estava fazendo, por aquilo que ele estava realizando. Amados, deixa eu falar já uma coisa para vocês. Muitos dos cristãos, de nós que nos dizemos cristãos, também procuram Jesus pelo que ele faz, não pelo que ele é. Vivemos dias de um evangelho que é um evangelho de resultado. Eu procuro Jesus não pelo que ele é, amados, mas é pelo que ele pode me fazer. Como se ele fosse um servo meu, como se ele fosse um empregado meu com a obrigação de fazer aquilo que eu quero. E tem muita gente que procura Jesus Cristo com a ideia errada, com o sentimento errado, porque a gente o procura pelo que ele faz, não pelo que ele é. E isso não dá certo. Nunca deu certo e não vai dar certo. E por isso que há tantas pessoas que vão às igrejas, que se dizem cristãos, mas são várias, e em vários momentos elas são frustradas e se afastam de Jesus. Por quê? Porque não são contempladas nos seus desejos. Por quê? Porque estão como a multidão, seguindo a Jesus pela sua fama, pelo que ele fazia, não pelo que ele é. Então a primeira coisa que o texto deixa claro é que muitas pessoas estavam seguindo Jesus pela sua fama. E hoje nós fazemos a mesma coisa. O pior é que hoje muitos líderes religiosos estão fazendo com o evangelho isso, usando o evangelho para o seu crescimento próprio. E a gente vê então tantas pessoas, tantos líderes
que se tornaram poderosos, ricos, porque estão levando e tirando o evangelho do seu foco. Fazem isso para proveito próprio. E a gente tem visto isso ao longo do tempo. E a gente pode até achar que não, amados, mas quando a história ela vai caminhando e o tempo vai chegando e parece que as coisas vão se afunilando porque estão chegando a próxima vinda de Jesus, essas coisas nos levam para onde nós estamos hoje, com grande dificuldade de falar de Jesus Cristo para as pessoas, porque elas não acreditam, pelas experiências que elas já viveram e pelos exemplos que ela tem tido de pessoas que estão usando o evangelho em proveito próprio. Por isso que nós também estamos no deserto, amado. Por isso que nós estamos no deserto. E a gente percebe que esses acontecimentos de há 2000 anos atrás, eles se repetem hoje. Só que há 2000 anos atrás, eles estavam escrevendo a história. Hoje, nós já conhecemos a história através da palavra de Deus. Mas a gente continua repetindo erros de há 2000 anos atrás. Por isso que a palavra do Godoy ela é esclarecedora e ela é motivante. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós temos a palavra e continuamos fazendo coisas que foram feitas há 2000 anos atrás, quando a história estava sendo escrita. E nós continuamos repetindo as mesmas coisas hoje. Então é só como introdução, eu queria que você entendesse isso. Que muitos de nós ainda estão procurando Jesus Cristo pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Nós somos como a multidão que seguia Jesus. Versículo 25. E aí a gente começa a falar um pouco desse texto. Diz assim: aconteceu que certa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Amados, a primeira coisa para mim que me chama a atenção é que eu já falei que essa história de uma mulher. E mais, uma mulher enferma que sofria de uma hemorragia há 12 anos, amados. É lógico que eu não sou mulher, mas eu sou casado. E eu sei que as mulheres têm uma grande dificuldade com a questão do período menstrual. Agora você imagine uma mulher, naquela época, 2000 anos atrás, a Bíblia não fala de nenhuma fábrica de absorvente naquela época. Você imagine a dificuldade das mulheres há 2000 anos atrás. E essa mulher viveu enferma com uma hemorragia durante 12 anos, amados. Uma mulher judia que tinha um problema de hemorragia que é limitador. Como era o convívio dessa mulher com os outros, se ela vivia com hemorragia? Percebam a dificuldade dessa mulher. Agora percebam, essa mulher está no meio de uma multidão, que também é um obstáculo, também é um problema, também é uma dificuldade que ela vai enfrentar. Mas me chama a atenção porque essa história que está nos 3 livros sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, que para mim significa que Jesus está preocupado em contar essa história de uma mulher. É como se ele se preocupa com mulheres. Ele teve relacionamento muito profundo com as mulheres que estavam em torno dele. Não é à toa que foi citado aqui Maria, como Godoy também falou. Então Jesus está preocupado com as mulheres, por isso que esse texto está na Bíblia, não é à toa que ele está na Bíblia, porque Jesus, muito avançado para a sua época, já se preocupava com as mulheres, com a situação das mulheres. Não é à toa que lá no livro de João, quando ele está na cruz, e está Maria e sua mãe e o discípulo amado estão juntos, ele fala: aqui está sua mãe, olha, cuida dela. Ele não quer deixar sua mãe desamparada. Jesus sempre se preocupou com as mulheres. Por isso que esse texto aparece. E para mim está muito claro que Jesus tinha essa visão, dessa preocupação com as mulheres. Agora preste atenção, versículo 26. É uma história de mulher,
no meio de uma multidão, ela tem uma enfermidade e mais, e muito padecer à mão de muitos médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Amados, muitas vezes os nossos males, os nossos problemas, as nossas enfermidades são tratadas a nível natural. E eu não estou aqui para dizer que eu não acredito na saúde. Minha formação eu sou dentista e eu creio na saúde. Em muitos casos, eles são resolvidos a nível natural. Por um médico, por um psicólogo, um fisioterapeuta, ou seja, pelo pessoal que trabalha com a área de saúde. Mas existem algumas enfermidades que não são resolvidas a nível natural. E a história dessa mulher fala disso. Sabe por quê? Porque a mulher procurou o médico. E o médico significa o quê? O médico é quem detém o conhecimento para tratamento de enfermidades. Então ela fez errado em procurar o médico? Não, nós faríamos a mesma coisa. Quando você fica doente, você vai aonde? A primeira coisa que a gente faz é procurar um médico. Vai no posto de saúde, vai no seu médico particular. Então, a gente procura o conhecimento, e essa mulher procurou o conhecimento. Depois fala assim, ela investiu dinheiro na sua cura. Está errado ela investir dinheiro no tratamento? Não, todos nós fazemos isso. Alguns com mais posse não entram no plano de saúde, pagam direto a consulta ao profissional, mas outros entram no plano de saúde todo mês, faz parte da nossa despesa, do nosso orçamento. Você pagar um plano de saúde, hoje em dia é fundamental. Ela fez errado em investir o dinheiro que ela tinha para ser curada? Não. Ela não fez. Na minha opinião, ela não fez. Só que, no caso dela, não foi uma coisa positiva. Não deu certo. Ela procurou médicos e não deu certo. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha e não deu certo. Agora você perceba, agora ela é uma mulher que continua enferma, que foi ao médico e não resolveu o seu problema, e mais, mulher judia e sem dinheiro. O fato dela ter gasto tudo que tinha, pelo menos assim, a gente imagina que ela não era qualquer mulher, ela tinha posses, porque ela gastou tudo que ela tinha. Ela procurou o médico, e naquela época não era qualquer pessoa que procurava médico, era só quem tinha posse. Mas ela gastou tudo, então agora ela não tem mais dinheiro. Olha a fragilidade dessa mulher. No meio de uma sociedade machista, uma mulher doente e sem dinheiro. E aí, amados, o que ela faz? Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Percebam, ela também foi atrás de Jesus por causa da fama de Jesus. Só que, percebam, ela encontra uma dificuldade. Qual era a dificuldade dela ser vencida? Uma multidão. Então, entre ela e Jesus havia um problema, havia uma dificuldade, havia algo que precisava ser vencido. Havia uma barreira entre a sua doença, a sua vida e uma nova vida. Uma vida sem enfermidade. Qual era? A multidão. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês também. E eu vou repetir de novo aquilo que eu falei no começo. Nós desistimos muito fácil de Jesus. Quando as dificuldades vêm, quando as barreiras aparecem, a gente desiste de Jesus. Porque a gente o procura pela motivação errada, não pelo que ele é. E quando a gente não é contemplado, a gente se afasta de Jesus. Como a gente tem feito isso? Como nós que nos dizemos cristãos, nos afastamos de Jesus muito facilmente. Sabe por quê? Porque as barreiras vão existir, a Bíblia fala disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que a gente não tem o bom ânimo. A nossa fé está desse tamanho, e a gente desiste muito facilmente. Essa mulher, ela sabia que Jesus era a cura, mas entre ela e Jesus havia o quê? Uma multidão. Isso foi impeditivo para ela? Não. Ela foi em frente, naquilo que ela acreditava.
E a pergunta é, será que nós temos feito isso nas nossas vidas ou desistimos muito facilmente de Jesus? Porque Ele não tem contemplado aquilo que eu quero, não o que Ele sabe que é bom para nós, o que é melhor para nós. E a gente tem desistido muito facilmente diante das dificuldades que se apresentam à nossa frente. Mas, amados, Ele é poderoso ou não é poderoso? Eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais ou não, eu só falo isso de boca para fora. Porque essa mulher cria que Ele podia fazer infinitamente mais, aquilo que os médicos e o dinheiro dela não pôde fazer. Porque eram recursos humanos, naturais. Jesus era a solução para o problema dela, mas havia uma barreira. Mas ela não desistiu, porque o texto fala, versículo 27, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Aí, amados, olha o versículo 28, porque isso é outra coisa que tem que ficar muito claro para nós. O que essa mulher fez? Versículo 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Tamanha a fé dessa mulher. Amados, tem muita gente que acha que a gente vai ganhar alguma coisa, vai conseguir alguma coisa com Jesus Cristo, fazendo coisas grandes demais para Ele. Essa mulher não fez nada. Ela só lhe tocou as vestes. Um gesto simples, mas um gesto cheio de honestidade, sinceridade, de fé. Jesus não está preocupado com aquilo que eu faço para Ele. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque eu já preguei sobre isso. Não é o que eu faço, é por que eu faço, com que coração eu faço. Essa mulher só tocou nas vestes dele, mas ela cria que se tocasse nas vestes dele, apenas isso, ela seria curada. Um gesto simples, mas foi um gesto corajoso, um gesto honesto, de quem crê. E é isso que importa para Jesus. Não é o tanto, nem se é grande ou se é pequeno. Para Jesus nada disso importa. Importa aquilo que está no nosso coração. Então essa mulher fez o que tinha que fazer, e por isso ela foi abençoada. Versículo 29, logo se lhe estancou a hemorragia e se sentiu curada do seu flagelo. A mulher tinha um flagelo. Essa palavra me lembra, eu morei no Rio de Janeiro, e quando há muitos anos atrás, por exemplo, pegava fogo em favela, ou barracos que caía barreira em cima, e falava os flagelados. Eu não sei, pastor Edinho, pastor Caldé, são do Rio e talvez lembrem disso. Falava flagelado. Até essa palavra sempre me marcou muito, porque flagelado dá uma sensação de realmente de coisa assim, destruída, de coisa assim que não está legal, coisa ruim. Sempre teve na minha cabeça. Perceba, essa mulher tinha um flagelo na vida dela. E ela foi curada, e o texto diz que lhe estancou a hemorragia e se sentiu curada do seu flagelo. Amados, uma coisa a gente tem que entender de uma vez por todas. E isso aconteceu na vida dessa mulher, conforme a Bíblia fala. O milagre, amado, a bênção, ela vem na hora certa. Ela não vem nem antes, nem vai vir depois. A bênção, o milagre chega na hora certa. Não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora que Deus quer intervir na nossa existência. Mas o milagre chega. Se você tem um coração puro, sincero, um coração que crê, um coração honesto, a bênção vai chegar. Pode ser que não seja na sua hora, mas vai chegar. Porque como essa mulher foi abençoada depois de 12 anos, amados. Não são 12 dias. Não são 12 meses, são 12 anos que ela sofria, mas a bênção chegou, porque ela creu. Não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora que Deus quer fazer o milagre. Mas Ele vai fazer. Creia nisso, Ele vai fazer. O tempo é o tempo determinado por Deus. Por isso que eu não posso procurá-lo pelo que Ele faz, porque senão eu vou ter muitas frustrações. Porque eu acho que o tempo determinado é o meu, não é. O tempo é de Deus. Ele é o Senhor do meu tempo.
Será que a gente para pensar isso? A gente acha que Deus é o Senhor do tempo, mas do tempo dele. Não, Deus é o Senhor do meu tempo, porque é Ele, inclusive, que me dá a vida e a morte. Ele tira e dá quando Ele quer. É dele, o meu tempo é dele. O tempo é determinado por Ele. A bênção, o milagre vai chegar. A mulher sofreu 12 anos, procurou todas as coisas humanamente possíveis, médicos, e gastou dinheiro. Entretanto, a cura veio com quem? A cura veio com Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, isso é motivador para nós, encorajador para a nossa caminhada. Versículo 30. Olha só que coisa interessante, amados. Preste atenção, versículo 30. Diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? No grego, essa palavra poder, que é dunamis, ela é a palavra mais usada que indica um milagre realizado. Então, amados, quando fala assim, de mim saiu poder, Jesus está falando, de mim saiu milagre. Alguém foi abençoado com o milagre. E aí, continuando o texto, diz assim: quem me tocou? Esse quem, do quem me tocou, no grego, é uma palavra feminina, não é masculino. Quando ele fala quem me tocou, ele está falando de feminino, ou seja, ele já sabia quem tinha tocado nele. Porque no grego esse quem é feminino. Jesus já sabia quem tinha tocado nele, mas ele queria saber quem o havia tocado. Sabe por quê? Porque ele se interessa, Jesus se interessa por quem o procura, por quem o toca com o coração sincero, que o procura por fé, crendo que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Dali saiu o poder, dali saiu o milagre, e ele sabia que tinha sido uma mulher que o havia tocado. E ele está interessado em saber quem o toca. Então, amados, se você tem um coração transparente e o procura com honestidade, com fé verdadeira, saiba que ele está interessado em você. Porque ele fez isso com essa mulher. Jesus queria saber quem havia o tocado, porque ele está preocupado quem o toca com sinceridade. E é engraçado que essa palavra sinceridade, ela quer dizer sincera, sem cera, ou seja, totalmente despido. E é assim que a gente deve procurar Jesus Cristo, sem nenhum tipo de cera. Vocês já viram o teatro japonês, que eles ficam todos, eles se pintam tanto que é como se a gente se apresentasse para Jesus, o procurando como se fosse um ator japonês todo pintado, que eles se pintam muito no teatro japonês. E Jesus Cristo não quer isso, Ele não quer que a gente esteja pintado, mostrando uma outra coisa. Ele quer nos conhecer como nós somos. Que a gente então se apresente a Ele como nós somos, sem cera. Versículo 33 diz assim: então a mulher atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operara. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês também que é importante. Muitas vezes nós somos abençoados. Com certeza, eu tenho experiência muito real na minha vida de coisas que Deus me livrou, que são milagres. Verdadeiros milagres na minha vida. O problema é que a gente se esquece muito fácil dessas coisas que Jesus faz por nós. E ele está falando que a gente, tendo consciência do que ele fez por nós, o que cabe a nós fazer? O que essa mulher fez? O versículo diz assim: então côncia, a mulher prostrou-se diante dele. Amados, nós deveríamos ser um bando de pessoas rastejadoras que andassem pelo chão, de tão prostrados que a gente deveria ser, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós deveríamos viver prostrados por todas as coisas, as pequenininhas e as grandiosas que Deus fez nas nossas vidas. No entanto, às vezes a gente se esquece. Essa mulher, ela se prostra porque ela sabe o que tinha acontecido na vida dela, o que representou a cura que Deus
deu para ela, que Jesus fez na vida dela. Isso ia mudar toda a história dela, a partir daquele instante, a partir do momento da cura. Amados, nós precisamos entender, primeiro, que a salvação, a bênção, o milagre vem do Pai. Não é por gestos grandes, é por gestos pequenos. E a gente deve se prostrar, reconhecendo, porque às vezes a gente não reconhece que foi Ele que fez. Você já reparou como muito facilmente você acaba descobrindo um jeitinho de dizer: não, Ele até me ajudou, mas quem fez fui eu. Como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Porque a gente acaba descobrindo uma maneira de falar assim: eu também estou nessa história, quando a gente sabe que não é assim. Essa mulher tentou o que era natural e não teve sorte, deu errado. Durante 12 anos ela sofreu, mas diante do toque em Jesus Cristo ela foi curada, ela foi liberta do seu flagelo. Quantas e quantas vezes Ele faz isso por nós? Quantas e quantas vezes já fez isso na sua vida, amado? Será que eu tenho essa gratidão que enche o meu peito, reconhecendo que foi Ele que fez, que não foi na minha força, no meu conhecimento, não foi no meu dinheiro, foi simplesmente porque Ele quis fazer, porque Ele nos ama, Ele te ama, e Ele vai continuar fazendo isso nas nossas vidas. E aí eu quero concluir, e eu queria muito que você prestasse atenção, porque na conclusão, e é isso para mim é o mais importante dessa história toda, de uma mulher que foi liberta, mas é o que Jesus faz por nós. Amado, preste atenção, abra o seu coração, versículo 34, olha o que Jesus diz para essa mulher. Ele diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amados, tem 4 coisas aqui que eu quero que você guarde no seu coração, que são essas coisas que Deus faz por nós e que essa história deixa muito claro e tem que entrar no nosso coração e ficar no nosso coração. 4 coisas que Deus fez nessa mulher. Primeiro, Ele fala assim: filha, a primeira coisa que a gente recebe do Pai, quando a gente o encontra, quando a gente o toca com um coração sincero, é que nós temos agora uma filiação. Ele chama filha. Então a primeira coisa, amado, quando você se entrega para Jesus Cristo, quando você encontra com Jesus Cristo, quando você toca em Jesus Cristo, agora você é filho. Filiação é a primeira coisa que você tem que entender, que foi o que aconteceu com essa mulher. Mas olha só, ele continua falando: a tua fé fez o quê? Salvou. A salvação também chega quando a gente toca em Jesus Cristo. Então eu sou filho e eu sou salvo por Jesus Cristo. Aí ele continua falando, olha só um versículo, quanta coisa, hein, amado, dá para pregar só nesse versículo. Vai-te em paz. Amado, se é uma coisa que o mundo precisa, é de paz. Se é uma coisa que nós precisamos individualmente, porque é um estado de espírito. E quando você está com paz de espírito, você está cheio. Você não está vazio, você está cheio. Por mais que as dificuldades cheguem, eu estou cheio. Porque esse é um sentimento que vem de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento humano. A palavra fala isso. A paz que excede todo o entendimento. Percebam, então ele é filha, ela é salva e ela tem paz. Ela está com o espírito dela cheio para enfrentar todos os seus problemas, toda a sua vida. E para terminar, ele fala: fica livre do teu mal. Percebam que a última coisa que aparece nesse texto, e para mim isso não foi colocado sem propósito, foi colocado de propósito. A última coisa que ele fala é: fica livre do teu mal. O que é? É a cura física. Ele curou, mas para mim, em termos de como é que a gente fala? De medir, de ordem, de valores, a última coisa que o texto nos apresenta é a cura física. Ele também curou do seu flagelo, mas perceba, primeiro ele deu a filiação,
ela é filha. Depois ela falou, a tua fé te salvou, salvação. Depois ele fala, olha, fica cheia de paz. Que a gente precisa emocionalmente, porque nós vivemos muito estressados o tempo todo com as coisas do mundo, a gente precisa se encher da paz. E aí, por último, ele cita a cura física. Não é à toa, amados, mas percebam que quando a gente se encontra com Jesus Cristo, essas coisas são presentes, essas 4 coisas, amados. Quando a gente entrega a vida para Ele, a gente é filho, a gente é salvo, a gente se enche de paz, e os nossos problemas, quer sejam físicos, quer sejam a nível natural, nós também somos curados. Essas coisas a gente precisa entender. E essa história deixa muito claro isso nesse versículo final. Essas 4 coisas, guarde isso, amados. Que você é filho, que você é salvo, que a paz do Senhor enche o teu coração, e que todas as nossas mazelas, elas são curadas por Jesus Cristo. Mas você não precisa fazer muito, basta tocar, mas que seja com o coração limpo, que seja com o coração honesto, com o coração de quem crê de verdade. Saiba que Ele te ama, saiba que Ele quer o melhor para você. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse sentido. Vamos ficar em pé para fazer uma oração, depois eu passar para o Godoy para ele fazer um encerramento. Vamos orar? Pai amado, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que a gente teve de ouvir a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, como essa mulher, talvez nós estejamos sofrendo, talvez até mais do que 12 anos, não como ela, mas em outros sofrimentos, com certeza nós podemos estar vivendo dias assim. Que a gente aprenda então a Te procurar, que não hajam barreiras, e que a gente possa experimentar a cura que vem de Ti. Fala conosco, precisamos ter um coração limpo e transparente, só isso basta, mais nada, porque é assim que o Senhor quer nos receber. Abençoa cada irmão que esteve aqui, abençoa os que estão em casa, nos dá um resto de domingo na paz. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.